Oi, gente, meu nome é Silviane Finegger e esse é o podcast Mancada Minha, um programa onde vocês vão ouvir histórias de mancadas, constrangimentos e outras situações difíceis. Oi, gente, episódio 81. 81 significa temporada 9, nas minhas regras, meu podcast, minhas regras. Beleza, então. Um beijo especial hoje para as minhas queridas vizinhas que me escutam sempre, que eu encontro sempre, sabem tudo do podcast, não perdem um episódio. Um beijão, Dani, minha vizinha maravilhosa, fã do podcast, engaja, elogia, comenta. Obrigada, Dani. E ela ainda indica para as amigas dela, que escutam com ela. Muito obrigada, queridas. Um beijo, Suzana, que até me deu um autobronzeador, tá por dentro de todas as minhas necessidades básicas de sobrevivência. Meu kit de sobrevivência me deu mais um autobronzeador para eu experimentar. Suzana, quando ela não está presente no BO, ela escuta o podcast e quer saber quem é a pessoa que eu estou falando. Quer especular ainda. Um beijo, Suzana. Um beijo, meninas. Obrigada. Dizem que a gente é a média das 5 pessoas que a gente mais convive, né? Ah, vá, é mesmo? Se for assim mesmo, eu convivo com o Léo há 25 anos, então, assim, o que eu posso atribuir ao Léo? O Léo equalizou minhas emoções, me deixou menos barraqueira. Ele vai dizer que não, ele vai dizer que não gostaria nem de imaginar como que eu era antes. É claro! Mas eu posso dizer que eu tenho certeza que se não fosse o Léo, eu era muito mais doida. Você tá louco, mano. Ele me equaliza. A Márcia, que trabalhou comigo mais de 20 anos, eu e ela viramos praticamente a mesma pessoa. Eu cheguei ao ponto de... Eu comprava uma saia pra mim, eu já comprava pra ela. Eu comprava uma sapatilha pra mim, eu já comprava pra ela. Agora a gente é home office, né? Por quê? Porque se eu chegasse lá, ela falava, por que você não comprou pra mim, vagabunda? Você sabe que eu ia querer, eu tinha obrigação de mandar a foto da loja, perguntar se ela queria, perguntava quanto que é. Aí eu comprava. Então eu já comprava, entendeu? A gente começou a vestir junto, a nossa voz se tornou a mesma. Inclusive, se um dia eu ficar doente, a Márcia pode ser minha dublê, porque ela pensa igual eu e a voz é igual, num ponto que as irmãs, minha mãe, a mãe dela, ninguém sabia se era eu ou se era ela. Tinha gente que desconfiava que nós duas éramos uma só. Aí a empresa economizava com 2 funcionárias, sendo a mesma. Eu e a Márcia viramos a mesma pessoa ao longo dos anos. Tomara que ela tenha desintoxicado um pouco depois do home office. E eu sou um pouco totó também, claro, né? Meu nosso jeito é muito parecido. E também eu tenho aquele percentual de quando eu tô imitando alguém, né? Acho que todo mundo tem alguém que admira, assim, bem impossível, que a gente tenta de um jeitinho ou de outro imitar. Eu tô sempre imitando alguém. Minha última obsessão é a Tilda Swinton. Ih, rapaz. Porque eu vi o filme Um Mergulho no Passado e a Tilda é a atriz principal do filme. E ela está simplesmente maravilhosa. Eu amo aquele estilo andrógeno dela. Então agora minha meta é emagrecer 20 quilos, deixar o cabelo branco, cortar ele curto, comprar um óculos bafônico e ver se alguém pega a referência, né, gente? Porque se ninguém falar, nossa, você tá me lembrando a Tilda, nada valeu a pena. Aí não vale. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Eu também tenho um filho que tá no 8º ano. Então ele é um adolescente. Então ele também complementa a minha média da minha personalidade. Quem tem um filho no 8º ano grudado comigo igual ele é, eu me tornei uma pessoa meio vândala, meio escatológica. Hoje em dia eu guardo arroto para arrotar alto perto dele, que a gente tem uma competição de quem arrota mais alto e pior. Meu Deus! Então, assim, também, hoje em dia eu tenho essa característica, que eu vou de Tilda Swinton a 8º ano. Tem a Regina, minha amiga, que é uma presença forte, que ela fala muito, fala alto. Ela não escuta o podcast, graças a Deus. Posso falar dela. Mas eu vou contar para ela para ver se ela escuta. Eu tô pegando o jeito dela no último ano, principalmente, o jeito dela de falar, porque a gente conversa muito e ela tem opinião muito forte. E ela tem mania de xingar o marido dela, xinga as pessoas, e ela xinga de retardado, com esse sotaque, assim. Ô retardado, para de mexer no celular, presta atenção no que a gente tá falando aqui.
sei o quê. Ah, não, você é muito retardado. E retardado é uma palavra capacitista que a gente precisa parar de falar. E eu me peguei falando essa palavra, porque de tanto que ela usa, e agora o que eu preciso? Eu preciso convencê-la de parar a usar essa palavra capacitista. Já comecei a campanha, mas está muito nela, vai demorar. E para ela parar de falar, para eu parar de falar, entendeu? Você tem que educar aqueles que são a média da sua personalidade. O negócio é muito complicado. Hoje eu tô trocando de página porque o roteiro eu passei para o ChatGPT corrigir a ortografia, porque eu gosto de escrever na velocidade que eu falo, porque senão eu perco a linha do raciocínio. Então eu jogo os raciocínios aqui rapidamente no roteiro e peço para o chat dar uma corrigida na ortografia, porque depois nem eu entendo o que eu escrevi. Aí o chat hoje perguntou assim: você deseja que eu coloque esse texto de uma forma mais teatral ou você prefere assim caótico do seu jeitinho? Pé das unhas. Falei, ah não, chat, deixa caótico do meu jeitinho mesmo. Mas deu 3 páginas, ele organizou meu roteiro por tópicos, amei. Mas continuando aqui, nós temos mania de comida, né? Nossa turma toda em geral, a gente só fica programando que dia que nós vamos fazer a moqueca, que dia que nós vamos fazer o churrasco, que dia que vai ser a feijoada, aí vai fazer um friozinho, vamos aproveitar, fazer a feijoada, fulano comprou peixe, um negócio é só comida, o tempo todo que a gente pensa. E essa amiga minha, Regina, em especial, ela é uma pessoa da gastronomia, ela é chefe, né? E ela é a mais maniada de todo mundo. E ela é sócia lá do clube. E quando ela vai ao clube, ela leva tudo. O dono da cantina, um dia do clube, chegou perto dela e falou: pô, mas você me quebra trazer comida pra cá, poxa? Ela chegou e falou: querido, vem aqui. Você tem gorgonzola com uva? Tem? Não tem? Você tem azeitona preta, zapata? O quê? É a Zapa. Não tem. Você tem salada de bacalhau enlatado com pãozinho com baguete francesa fresca? Não tem. Eu não como salgadinho, não como glúten, não bebo refrigerante. Aí ela explicando. Só que é o seguinte, ela chega lá com a bolsa térmica dela, primeiro ela paga um pau para todo mundo na mesa. Ela fala assim: ô benzinho, de quem que é esse boné aqui? Ó, coloca num lugar assim, tá? Aqui, ó, chega seu chinelo para lá, que aí eu vou organizar aqui, mas eu não dou conta dessa mesa sua não, gente. Quem que é esse protetor solar aqui, ó? Põe na sua bolsa, ela vai limpando a mesa. Aí ela pega, limpa. Aí ela começa a fazer a organização, a apresentação dos negócios que ela trouxe. Aí ela coloca lá o queijo, vira o creme em cima de uva. Aí ela põe a azeitoninha, ela traz os palitos, ela traz o guardanapo e ela traz tudo dos utensílios que precisam ser usados. E você come maravilhosa lá, e na hora que ela vai embora, ela cata todo o lixo dela, tudo dela. Então, assim, poxa, tá valendo demais. E no barzinho que a gente vai, todo aniversário, comemoração especial, é liberado a gente fazer um banquete. Então a gente junta umas mesas no canto, como são só as mesmas pessoas de sempre, né? Dá super certo. Cada um leva um prato. Ai, chega minha boca enche de lágrimas, só de lembrar do último. E cada um leva um prato e coloca tudo ali, todo mundo compartilha, cada um leva o que pode, o que quer, e sempre dá tudo muito certo. É muito bom. E ela leva tudo e eu sou impressionada que ela recolhe o próprio lixo e leva embora. Não deixa nem no estabelecimento. Ela leva embora para descartar. Sensacional. Agora, isso aí eu não aprendi com ela, né? O que eu aprendi com ela? Aprendi a recolher meu próprio lixo? Aprendi a fazer tudo maravilhoso, organizado? Não, eu aprendi só a xingar os outros de retardado e falar alto. Vamos parar com isso. Nova meta, 2026. Parar com o vocabulário capacitista, viu, Regina? Porque você me ajuda, que se você não parar, eu não consigo parar. Que como que eu vou virar uma Tilda Swinton xingando termos horríveis e capacitistas? Não tem jeito, me ajuda. Eu preciso adquirir uma classe para ser uma Tilda, entendeu? Ah, pelo amor de Deus, imagina a Tilda arrotando alto com um vocabulário duvidoso. Que viagem é essa, velho? Não, eu preciso de classe esse ano. É verdade. Meus ouvintes estão falando comigo, meus amigos, né, Su?
A Su é outra Su, é minha amiga, que não consegue mais ver série sem lembrar de mim, que tudo que vê dessas coisas que me irritam, que eu tenho ranço, das cenas que eu tenho raiva, da taça, da cena da mulher, das coisas que eu reclamo da série, ela falou, agora eu vejo série assim, não consigo mais me abstrair das coisas erradas e das cenas patéticas que eu vejo. E a turma do Altas Horas também, que assiste Altas Horas, já lembrando o que vai comentar comigo, né? Então, assim, o podcast tem sido uma grande influência. Eu também não sou só influenciável, não. A turma nossa lá já fala assim, gente, vamos parar com esse assunto, que isso é um assunto muito relevante. Não é o caso desse podcast. Aí alguém faz o slap do chicote. Quer dizer, eu também influencio, eu sou a média de alguém, né? Pelo amor de Deus. Será? Por falar em assunto muito relevante, a mancada de hoje é sobre querer forçar a presença de uma pessoa na sua vida. Mas isso é um assunto muito relevante. Não é o caso desse podcast. Eu estava me lembrando de uma pessoa que fez parte da minha vida, que eu fui extremamente stalker e pegajosa, porque eu fico reclamando dos outros, mas eu já fui essa pessoa. Eu comecei a trabalhar num lugar, a sala ao lado da minha era de um cara sensacional, o Rafa. O dia que eu conheci o Rafa, a gente já ficou amigo pra caramba. E assim, nosso papo já engrenou e a gente tomava café junto. Ele falou que gostava de café expresso, eu já levei minha máquina de café expresso um dia para o escritório. Eu tinha uma maquininha que fazia 2 expressinhos e ele levava uma coisinha ou outra. Eu falava que eu gostava do biscoito, tipo de biscoito, ele falava que também amava, que ia levar pra gente. E muitas coincidências aconteciam. Teve um dia que eu levei um álbum de foto dos meus bichinhos, dos gatinhos que eu já tive, da minha cachorra, e ele levou o dele também no mesmo dia, sabe? E a gente conversava muito, 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 muito. Teve um dia que teve uma coincidência completamente absurda comigo, com ele, que eu falei pra ele que eu amava aquele biscoito que é uma rodelinha assim de parmesão, medalhão de queijo que chama esse biscoitinho. Ele é assado, parece uma moedinha. Tenho paixão com esse biscoito. Ele falou, nossa, eu também. E eu conheço um lugar que vende um maravilhoso, perfeito, vou comprar pra gente. Eu falei, beleza, amo. Aí passou muito tempo, eu entrei na sala dele e olhei, ele não estava, e eu vi no chão farelo desse biscoito. E eu fui correndo atrás dele, falei, cadê o Rafa, cadê o Rafa, cadê o Rafa? Tá ali, tá ali. Eu falei, você comprou o biscoito medalhão de queijo? Aí ele falou assim, como que você sabe? Você mexeu nas minhas coisas? Eu falei, não, eu vi os farelos no chão da sua sala. Ele me chamou e falou assim, vem cá, me mostra onde que você viu o farelo de biscoito. Aí eu olhei para o chão dele, era um piso de borracha preta, a sala dele, que ele era de TI e tal, a sala dele tinha borracha preta no chão. E eu falei, ali. Ele falou, olha de perto. Quando eu olhei de perto, não era farelo de biscoito, eram buracos no piso preto de borracha, e eu achei que era. Aí ele foi, abriu a mochila dele e tirou um pacote completamente lacrado do biscoito, assim. Então, assim, tinha muitas coincidências desse tipo, assim. E a gente ficava, eu tenho radar, nós tem radar, porque a gente tinha muito radar um com o outro. Só que o Rafa, eu tentei trazer ele para minha vida, porque assim, eu não bastava eu conviver com ele no escritório, eu queria que ele fosse meu melhor amigo, né? Felícia total. E o Rafa tinha uma condição de obesidade gravíssima, a obesidade dele. Eu não sei como é que chama, mas ele era um obeso grave, do nível de subir 5 degraus, ter que sentar um pouco, subir mais 5. Na verdade, teria que ter elevador para ele, mas não tinha. Então, ele subia aos poucos. Ele não usava transporte público, ele tinha um landauzão que quando ele saía tortinho para o lado do motorista, assim, o landau. Você via que o amortecedor até sofria. E aí, o Rafa, com essa condição de obesidade, né? Ele me contava tudo da vida dele, por que ele ficou assim. Ele falou que teve uma depressão muito forte quando ele era jovem e ele falou, eu passei literalmente 5 anos no quarto, sem fazer nada,
sem fazer nada, sem sair para nada. Não saía de casa, só saía do quarto para ir ao banheiro. E ele falou, eu fui desenvolvendo essa obesidade. Eu falava, mas assim, você come muito? Ele, como muito. Eu falei, come muito quanto? Aí ele me explicou, porque a gente não entende, né? Às vezes a gente olha a pessoa com uma obesidade assim, tão grande e não entende. Aí ele falava, eu como, minha mãe faz uma panela de arroz, uma panela de batata frita, uma panela de carne e eu como tudo. 3 panelas de comida no almoço, 3 panelas de comida no jantar. E no lanche eu lancho 2 baguetes com um queijo Minas inteiro e uma garrafa de refrigerante. Ele falou, deu para entender? Mais ou menos é isso aí, minha alimentação. Eu falei, deu para entender. E a gente trocava muita ideia e tal, mas eu continuava querendo que o Rafa fizesse parte da minha vida. E eu sempre fui hipersocial. Vocês veem aí nos episódios, a minha vida, graças a Deus, é essa. Amigos, show, praia, barzinho, graças a Deus. Sou uma pessoa com muitos amigos, muito sociável e tudo. Até hoje eu não cansei. E quando eu saía com meus amigos, na época eu tinha namorado, inclusive muito firme. Namoro muito firme, e eu falava muito do Rafa pro meu namorado, falava muito do meu namorado pro Rafa, e falava com o meu namorado, o Rafa tinha que estar aqui, ele tinha que provar isso, amanhã eu vou contar pra ele, será que ele quer ir nesse show? E meu sonho era, o melhor dos mundos era tê-lo junto com a gente. Um dia eu ligava pra ele dos lugares, vem pra cá, ele, não. Vamos em tal show? Não. Porque eu não compreendia direito, assim, a verdadeira dificuldade. Eu não tinha noção. Eu achava que eu estava fazendo bem para ele, chamando ele para sair de casa, para ter uma vida social, para ter outros amigos, que ele era um cara muito, muito, muito sozinho. E assim, o mundo estava perdendo muito, porque o papo dele era infinito, infinito de interessante. A inteligência dele era infinita. Eu digo era porque eu vou explicar aqui que a gente não se vê mais. E aí um dia eu insisti muito, muito, muito com ele, para ele ir pro barzinho que a gente estava. Eu queria muito que ele conhecesse meu namorado, meus amigos, queria que meus amigos já não aguentavam mais eu falar tanto dele. E não, eu não era apaixonada por ele, eu era apaixonada pela amizade dele e acho perfeitamente normal isso. A pessoa que você convive no escritório, você conta suas coisas no outro dia, você quer que ela participe mais. E eu fui essa pessoa chata. Aí um dia eu insisti muito, ele falou, olha Silvia, tá bom, já que é a 20ª vez que você me convida para as coisas, eu vou, tá? Falei, pode vir, se você não gostar, você vai embora. E assim, sem noção, né? Porque a pessoa, assim, ela tem dificuldade para tomar um banho, para vestir, para calçar o sapato. É um trampo, cara, é um trampo. A pessoa já tinha dificuldade para chegar em casa. Aí eu olhei assim, falei, aqui ele pode parar o carro aqui, não tem degrau, não sei o quê, não sei o quê. Eu olhei mais ou menos, né? Aí ele chegou, estacionou o landauzão dele. Eu, gente, o Rafa chegou. Ai, que bom, tchalalá, que bom. Ele vai sentar aqui. Peguei a cadeirinha branca daquelas de plástico e o Rafa chegou e as pessoas tiveram que levantar e puxar as mesas e as cadeiras para que ele passasse. Ali eu já vi a cor do rosto dele, que ficou vermelho, e eu vi o meu erro naquele momento. Falei, ai, merda, como que eu sou escrota. Ele veio vindo e as pessoas se afastando e levantando e puxando as cadeiras. E eu acho que eu não tinha noção do tanto que ele era gigante. E ele veio vindo, logo nos alcançou, olhou para a mesa. O garçom falou, cara, essa cadeira aqui não te cabe não. Eu vou lá dentro, vou pegar as cadeiras de madeira do salão, que a gente estava fora, na calçada. E o garçom foi lá e veio com mais outro, um carregando 2 cadeiras, outro, e chega para a mesa, e a mesa do lado chega para lá, puxa para lá, e o pessoal levanta, e fica todo mundo assim, sem brincadeira, 50 pessoas olhando como que o cara vai fazer para sentar, sabe? E aí ele, uma simpatia, sorridente, mas completamente vermelho,
devia estar querendo me matar e eu querendo que abrisse um buraco. Eu queria só voltar a fita, sabe? E ter sido menos sem noção. E com a ajuda de todo mundo, ele sentou. Aí, beleza, passou uns 10 minutos, ele parou de ser o centro das atenções e a gente tomou cerveja. E eu vendo que ele nem tava tão legal quanto eu achava, porque, pô, não tava confortável para ele, entendeu? Não tava confortável. E aí ficamos lá, deu risada e tudo. Ele falou, olha, eu já vou embora. Eu falei, mas já? Ele falou, Silvia, eu não passo na porta do banheiro, no corredor que vai pro banheiro. Eu vou ficar entalado lá. Você quer que eu passe mais essa? Eu falei, não, você tem toda a razão. Te peço 1000 desculpas. E assim, meu amigão gigantão levantou e foi pro carro dele e saiu no landauzão dele, todo rebaixado do lado esquerdo, onde ele ia dirigindo, e eu me senti completamente patética. Que mancada, que mancada, que mancada. É complicado. Que coisa horrível. Eu e esse amigo meu trabalhamos mais uns meses. Ele fez uma cirurgia bariátrica, deu um problema muito sério. Ele teve que fazer uma outra cirurgia bariátrica. Ele acabou ficando internado muito tempo. Eu perdi o contato com ele. Ele parou de atender todos os amigos. Ele desenvolveu outras compulsões que eu não quero deixar, não quero entrar em detalhes, e ficou internado muitos anos em outra cidade. Até outro dia eu estava procurando ele nas redes sociais. Mas é assim mesmo a vida, né? E a mancada dessa vez não foi nem um pouco engraçada, mas também serve de lição, né? Acontece, né? Não esqueçam de ficar para a mancada do ouvinte, hein? Olá, Silvia. Prazer falar com você. Adoro seu podcast, a gente ouve muito. Eu estou falando de Goiânia, trabalho junto com a Dayana. A Dayana de Lavras, que você de vez em quando manda recado e conversa aí através do podcast. Bom, deixa eu situar a nossa história, porque nessa história a Dayana também está junto. Somos agrônomos, nosso trabalho inclui viagens por esse Goiás e Tocantins, e essa mancada aconteceu durante uma dessas viagens em que estava eu, Dayana e o meu filho que também faz agronomia. Antes disso, 2 coisas são importantes eu esclarecer. Primeiro, é que eu sou uma pessoa que faço questão de sempre ajudar quem precisa. Eu sou daquelas pessoas que param no sinal e quando alguém vem pedir, eu sempre sinto muito de não ter algo, não ter um dinheiro na carteira para poder passar para a pessoa. Que não importa o que ela vai fazer com o dinheiro, o meu papel é sempre ajudar de alguma forma, mas quase nunca eu tenho dinheiro na carteira, porque a gente hoje trabalha sempre com cartão, mas sempre que eu tenho oportunidade eu ajudo sem julgar a pessoa. E nós viajamos no carro da Dayana dirigindo, é uma picape, e o carro da Dayana, como todos os carros das mulheres que eu conheço, é um carro bastante bagunçado, é um carro com peso no piso, com raquete de beach tênis atrás, com tênis com meia suja no banco de trás. Você tá falando sério? E a Dayana tem o costume de colocar o chapéu que ela usa, são 2 chapéus, não sei por que ela anda com 2 chapéus, mas ela tem 2 chapéus, e ela anda no painel do carro. E nós saímos bem cedinho de Goiânia, 1 hora mais ou menos de viagem. A gente parou para tomar um café numa cidadezinha do interior, onde a gente achou uma lanchonete, parecia que estava bacana. Tomar um café e comer um pão de queijo. Aí eu quero. Bom goiano e bom mineiro. Paramos, descemos, tomamos um café com calma, conversamos um pouquinho. E na volta, a Dayana pediu para que eu continuasse a viagem dirigindo e eu entrei no banco do motorista. Eles entraram, eu travei logo a porta, o vidro fechado, porque estava frio, e se aproxima do meu lado, na minha porta, um senhor assim, bastante amarrotado, barba por fazer, o cabelo bagunçado, e ele se aproximou, como o vidro estava fechado, eu não escutava o que ele falava, e ele fazia sinal, e eu fazia sinal de volta para ele que eu estava sem dinheiro, eu não podia ajudar. E aí ele insistiu, e aí eu
fiz com mais firmeza o sinal, não tem nada, não tenho nada. E ele insistindo para abaixar o vidro do carro, da porta do meu lado, e eu insistindo que não tinha dinheiro para passar para ele, mas acabei que abaixei o vidro. Ao que eu abaixei o vidro, ele falou assim: aquele chapéu ali é seu? Eu falei, não tem chapéu, o chapéu não é meu, não. E eu comecei a sair, manobrar o carro, quando eu começo a manobrar o carro, que a gente vê é o chapéu da Daiana que estava no chão. Olha pra você ver. Então eu confundi o senhor, depois eu vi que ele estava com a mulher, com os filhos. Na verdade, ele é um cara que deve ter saído cedo de casa como a gente, todo amarrotado, descabelado, para poder tomar o café dele também, e eu confundi ele com alguém que estava pedindo dinheiro. Ainda bem que ele foi educado. Ufa! Né? Podia ter falado assim, vai plantar batata e sair para lá. Não, ele insistiu para que a gente não perdesse o boné. Diana ficou tão sem graça que falou, não, pode deixar o chapéu aí. Oi? Falei, não, vamos pegar o chapéu. Nessa hora tava todo mundo dando risada já. Meu filho desceu do carro correndo e pegou o chapéu da Diana e a gente devolveu pro painel. E a mancada é essa, tá bom? Um beijo, fica com Deus e obrigado por alegrar a nossa vida. Então é isso, pessoal. Brigadão por ter ouvido mais esse. Sejam espontâneos, expansivos, carismáticos, alegres e principalmente bem comunicativos. Assim, a gente vai ter sempre mancada para contar. Porque quem não entrega tudo não leva nada, né? Me dá uma moral lá no Instagram. Segue o @mancadaminha. Não se esqueçam de seguir, curtir, compartilhar, ativar a notificação, comentar. Isso é muito importante. O roteiro é meu e a edição é do Léo Correia. E a dica do dia é: se alguém disser que não vai com a sua cara, responda: você não vai com a minha cara? E por acaso a minha cara te chamou para ir em algum lugar? E é com essa que eu vou.